Diz aí, pessoal, tudo time's up? Firmeza? 100%? Vamos meditar nas coisas de Deus? No vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a família de Jacó. Quem foi Jacó? E a gente vai ver que Deus estabeleceu em Jacó uma nação, a nação de Israel. Né? Israel, ele foi dividido em 12 partes. E essas 12 partes recebem o nome dos filhos de Jacó. Como Israel foi dividido em 12 estados, né? E cada estado recebeu o nome de um filho de Jacó. Eles foram patriarcas desses estados, né? A gente entender numa linguagem simples. Jacó, conhecer a família de Jacó implica em a gente conhecer a história de José, né? José, ele foi o filho amado, porque ele era o filho da mulher que Jacó mais amava, né? Jacó tinha a intenção de casar com Raquel, mas ele foi enganado pelo seu sogro, que fez com que ele bebesse bebida forte, e na noite de núpcias, para consumar o casamento, em vez do sogro entregar Raquel, ele entregou a irmã de Raquel, Lia. E Jacó consumou o casamento com a mulher que ele não amava. E depois ele trabalha mais 7 anos para ele poder pagar o dote de Raquel. E aí ele casa com Raquel. Raquel era a mulher do amor dele. Então ele tinha uma certa pendência pelos filhos de Raquel, que foi José e Benjamim. Os dois filhos do amor, né? Da mulher amada de Jacó. E por isso despertou a inveja dos outros irmãos, o ódio e a ira dos outros irmãos. E eles passaram a perseguir José. E quando José conta a visão dos sonhos que ele tinha, que ele teve para os irmãos, isso despertou mais ira, porque no sonho José viu que todos eles se curvariam diante dele. E isso ocorreu no Egito. Eles se curvaram diante de José, né? Até o pai deles, né, teve que ir até o Egito, né, entre aspas, todos se curvaram diante de José, até o pai. E Ruben era o primogênito dos filhos. Ruben ele perdeu o direito de primogenitura, porque ele deitou-se com a mulher de seu pai. Ele deitou-se com Bila, né, uma das concubinas de Jacó. Por isso ele perdeu a bênção da primogenitura. E Ruben ele foi o único irmão que ele não teve participação direta no complô de José. Ele não queria que. O plano original era matar José. Os irmãos queriam matar José. E Ruben ele persuadiu aos irmãos não fazer isso, né? Ele persuadiu que jogasse ele no buraco. Só que os planos de Ruben era voltar lá depois e resgatar José. Mas aconteceu dos irmãos vender ele antes. Então Ruben não teve participação naquilo, né? E quando eles encontram José, a gente vê que ali é um desfecho é um cenário do encontro de Jesus, né? O retorno dele, né? Quando tudo que Jesus passou, essa rejeição, né? O ódio, né? Que Jesus sofreu por aqueles que eram da casa dele. E quando os irmãos de José viu ele, o que eles tiveram? Medo. Eles tiveram medo de José, eles tiveram pavor, porque José se tornou um homem muito poderoso. Eles estavam na mão de José. Isso vai acontecer, é um cenário futuro, quando Israel se encontrar com seu Deus.
quando eles se encontrar com Jesus, eles vão ter pavor, medo, porque ele foi crucificado ali naquela terra, né? Ele foi crucificado na casa dele. A mesma coisa. O plano deles era matar José. E quando eles encontraram com José lá na frente, eles tiveram medo. Mas ali o amor de José foi maior que tudo, né? E José promoveu a reconciliação. A gente vê que há um propósito no sofrimento, né? José, a gente entende isso. Eu deixo aqui como palavra para você que está acompanhando o vídeo. Ó, no livro de Gênesis, no capítulo 50, no verso 19, o verso 20, está escrito: Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, fizeram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, quer dizer, às vezes a gente passa por sofrimento, né? Por coisas ruins que sobrevêm sobre a nossa vida, mas o propósito é esse aqui, ó. Como verdes agora, que se conserve muita gente em vida, né? Deus converte lá na frente esse mal em bem. A gente tem que ter o olho, a fé nisso. Que o mal que a gente passa hoje, Deus reverte isso em bênção. Ele tem esse poder, né? De tirar coisas boas de algo ruim, né? A gente tem que confiar nisso, porque realmente acontece assim. A gente sofre, mas lá na frente a gente entende o porquê desse sofrimento, como José entendeu. E José é um precursor, ele é uma tipologia de Jesus, né? Lembra que José ele tinha um nome alterado? Ele recebeu o nome de Faraó de Safenat Paneia. Safenat Paneia na língua egípcia quer dizer Deus salva. Deus salva, né? Jesus quer dizer Deus salva, né? Jesus quer dizer Deus salva ou salvação. A versão hebraica de Jesus, na sua extensão completa, é Yehoshua. Yehoshua, que quer dizer Josué. Então, Josué e Jesus é o mesmo nome. Mas por que Josué e Jesus é o mesmo nome se os nomes são diferentes? Yehoshua é o nome na sua totalidade. É como sabe quando a gente há contrações, há nomes abreviados? Benjamim. Benjamim, se você for olhar, as pessoas quase não vão falar em inglês particularmente. Benjamin, a pessoa vai acabar sendo chamada de Benjamin, eles vão chamá-lo de Ben. Ben. Toda vez que você vê algum Ben, é Benjamin o nome dele. No Brasil, eu posso dar o exemplo famoso do Chico, que o nome, na extensão do nome, é Francisco. O povo abreviou para Chico. É um nome abreviado. Então, no Yehoshua, a abreviação desse nome era Yeshua. Yeshua era a abreviação de Yehoshua. E a tradução de Yeshua para o grego acabou ficando Jesus, que é a tradução do nome abreviado de Josué. É o mesmo nome. Josué é Jesus, só que Jesus é um nome abreviado de Josué. Porque Josué, ele é uma imagem de Jesus, né? Ele é uma imagem. Ele é uma sombra de Jesus, né? Josué, ele foi um guerreiro de Deus, como Jesus é, temente a Deus, né? E tanto é que o sumo sacerdote de Josué, o primeiro sumo sacerdote, quando eles saem do cativeiro,
que ele tava parecendo um tição tirado do fogo, que representa que ele estava sujo, né, de pecado, e realmente a nação tinha se desviado. Eles estavam sujos do pecado, idolatria, né, não praticava justiça, não havia misericórdia entre eles, não havia amor, não havia nada. Por isso Deus mandou eles para o cativeiro, para curar eles. Já notou que quando a gente está em aflição, a gente se torna mais humano? Quando a gente está em cativo, está num cativeiro, o nosso coração fica mais humano, a gente se preocupa mais com as coisas pequenas, a gente se dedica mais ao sofrimento do outro, a gente entende o sofrimento do outro. Deus curou Israel desse jeito. Israel estava muito orgulhoso, Israel estava muito se achando, e eles já estavam deixando Deus de lado. Eles estavam fazendo deles mesmos o seu próprio Deus, né? E Deus curou isso. O sacerdote Josué, o sumo sacerdote daquela época, lá está lá descrito em Zacarias 3, há citações no hebraico de Yeshua, o nome dele, e não Yehoshua. Que, tá vendo que eles tinham o costume de abreviar nomes também? Eles abreviavam nomes. Por isso que Jesus, para o grego, teve essa alteração na fonética da palavra, né? Em grego é Jesus. E para nossa tradução ficou Jesus. E é o mesmo nome, Josué e Jesus, só que Jesus é o nome abreviado de Josué. Deu para entender? É só se lembrar do exemplo de Benjamin, Ben. Josué, Jesus. É o mesmo nome, tá bom? Por isso que quando você vê a história de Josué, você vai entender por que é o mesmo nome. Né? Estudar a história de Josué, o que Josué fez, que Josué conduziu o povo. Josué era o príncipe do povo. Josué ele era a cabeça do povo, né? Ele era um guerreiro valente, né? Josué era destemido, né? Ele era um exemplo de líder. E você vai ver isso em Jesus. Um exemplo de líder, um exemplo de liderança. E então é isso. Ruben, ele foi o primogênito. E a nação de Israel teve esses seus 12 patriarcas, esses seus 12 estados, e Deus ele dividiu entre esses 12 estados, ele escolheu 6 cidades, e para essas, cada cidade, a cidade chamava cidades-estados, né? Ruben recebeu uma cidade-estado. A cidade de Bezer era uma cidade de refúgio. Você vê que as nações, Israel era um modelo de nação. A cidade de refúgio, ela era para quem? Aquela pessoa que cometia um homicídio, mas ele não tinha culpa. Um acidente. Sabe quando ocorre um acidente? Vamos dar um exemplo aí, um erro de segurança de trabalho, né? Por um erro ali da segurança, ou alguém acabou machucando e vindo a morrer ali naquele trabalho. Ou fizeram algo escorregadio e a pessoa caiu e morreu. Quem fez aquele trem escorregadio, supostamente, subsintende que vai cair a culpa sobre ele. Mas ele não teve intenção daquilo. Ele fez, mas ele não tinha intenção daquilo. Então essas pessoas deveriam se abrigar nessas cidades de refúgio.
porque para que não vinsse o vingador do sangue matar ela. Porque é o que acontece, né? Vem o vingador do sangue e acaba matando a pessoa. Isso acontece até nos nossos dias. Vingança, isso chama-se vingança. E Deus criou essas cidades de refúgio, né? E eu não quero delongar muito nesse vídeo, porque eu pretendo separar cada vídeo para me dedicar um pouco a cada filho de Jacó. E no vídeo de hoje a gente aprendeu bastante sobre Rúben, que Rúben ele era o primogênito, mas perdeu a primogenitura, né? Ele perdeu a bênção da primogenitura pelo seu pecado de ter deitado com a concubina do seu pai. E a gente aprendeu também, né, que Yehoshua, Josué, Jesus é Yeshua. Jesus é Yeshua. Yeshua é o nome abreviado de Yehoshua, tá bom? Porque há uma grande polêmica sobre o nome de Yeshua, né? Jesus. Existe uma polêmica muito grande. As pessoas não entendem isso que haviam essa forma abreviada ou carinhosa atribuída ao nome. Eu mesmo, meu nome é Sulimar. Muitas pessoas me chamam de Suli. Né? Há uma forma carinhosa e abreviada de se dirigir à pessoa. O nome de Yehoshua tinha essa forma, tanto é que no original lá o sumo sacerdote Josué se encontra lá registro do nome dele de Yeshua, que é Jesus mesmo, né? Jesus. Era uma forma abreviada. O registro do nome original era Yehoshua, mas a forma carinhosa e abreviada era Yeshua. Por isso que Yeshua recaiu o nome que a gente conhece, o nosso Salvador, se dá por Jesus. É a forma abreviada de Josué. Por isso que é bom, estuda a história de Josué. Você vai aprender muito com Josué. Josué, ele não arredava o pé da tenda da congregação. Quando Moisés ia falar com Deus, né, Moisés entrava na tenda para falar com Deus. Josué ficava na porta, como um sentinela. Né? E quando Moisés saía de lá, Josué não saía. Josué não saía dali. Ele ficava ali. Ele tinha prazer em estar ao lado de Deus. Ele tinha prazer em conhecer a Deus, em fazer a vontade de Deus. Né? Ele tinha prazer nessas coisas. Então, Josué ele é uma forma da gente conhecer mais sobre os mistérios de Deus. O que Josué fez, né, a prática, né, a integridade de Josué. Isso nos ensina muito sobre Jesus. E tomara que tenha esclarecido sobre essa polêmica que existe sobre esse debate, né, que a gente vê muito na internet sobre o nome de Jesus. Essa mudança de nome, isso ocorreu também com José, Safenate Paneia. O nome dele foi alterado, mas o nome de Jesus não foi alterado. É o nome Yeshua, é o nome contraído, é o nome reduzido. O inglês tem muito isso, eles falam de contraction, né? Contração das palavras. Né? Mas só que no caso aqui um short name, um nome carinhoso de Josué. Para não ficar falando Yehoshua, ficou Yeshua.
Yeshua, Yeshua. É o mesmo nome, mas uma forma contraída. É como ah, vamos por o caso de, eu disse, de Benjamin, Ben. Às vezes Francisca, as pessoas chamam de Fran, né? A gente vê isso com muitos nomes. É uma forma abreviada, né? Ah, ah, de carinhosa de se dirigir à pessoa. A gente vê registro disso lá no hebraico, lá do sumo sacerdote Josué, que está lá registrado como o nome dele de Yeshua, que é Jesus mesmo. Jesus, Yeshua, Jesus. Espero que você tenha entendido isso também, que é muito esclarecedor. É uma polêmica muito grande que existe sobre isso. Que você tenha conhecido um pouco sobre Rubem e que esse vídeo desperte em você o desejo de buscar, né, aprender a estudar as escrituras, né, conhecer a história dessa família, porque dali Deus vai estabelecer uma nação e essa nação deveria ser luz para as outras nações, assim como a igreja ela é luz para os povos e a igreja é sal da terra e luz do mundo, né? Nós somos chamados para isso, para sermos sal da terra e luz do mundo, né? Todo aquele que integra, todo aquele que integrasse ao reino de Israel, Israel também recebia estrangeiros. Deus ele nunca fez acepção de pessoas, nunca. Todo aquele que buscasse Israel querendo conhecer o Deus de Israel deveriam ser bem tratados, bem recebidos, não deveriam ser escravizados. Por isso que Deus mandou eles para o cativeiro. Porque quando, no tempo do cativeiro, Israel tinha muitos escravos. E eles estavam oprimindo os estrangeiros. Né? Então aqueles que quisessem conhecer o Deus de Israel deveriam ser bem tratados. Deveriam receber um tratamento de excelência. Né? Deveriam se ensinar sobre o Deus de Israel com excelência. Todos aqueles como hoje que querem conhecer o Deus do cristianismo, o Deus da igreja, né? A revelação de Deus que está na igreja, que a igreja são as pessoas, somos nós, né? Eu não estou falando aqui da instituição, porque a igreja somos nós. E nós somos esse porta-voz de Deus. Por meio de nós, o povo devemos, né, ensinar sobre esse Deus, expressar a misericórdia desse Deus, né, transparecer o amor desse Deus. Para com quem? Com aqueles que não o conhecem. O nosso esforço deve ser com aqueles que não o conhecem, né? Ter entender que nós fomos chamados para isso, para sermos, né, sal da terra e luz do mundo. Se o mundo anda ofuscado em trevas, né, boa parte disso se atribui à ausência da igreja, né, no mundo. A ausência, a perca de influência da igreja no mundo. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas. Eu não falo de igreja fulana, igreja cicrana, a igreja do Beltrano, a igreja do Cipriano, porque a igreja é do Senhor. A igreja pertence a Deus. Né? A igreja é de Deus. E assim como Israel perdeu essa influência, Deus mandou eles para onde? Para o cativeiro. Para curar eles. Para que quando eles voltassem a ser influência de novo.
Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, né, se inscreva no canal. Vai ser sempre um prazer ter você no canal. Eu sempre procuro postar vídeos que esclareça, que traga luz sobre as escrituras, porque para a gente entender as escrituras, a gente tem que entender isso, a história de Israel. A história começa ali com Jacó, né? Na verdade, começa lá com Abraão, mas em Jacó tem uma ampliação maior, né? Você tem uma ampliação maior das coisas sobre a vida de Jacó, né? Os filhos de Jacó, o que aconteceu com José, né? O que aconteceu com José vai acontecer com todos aqueles que, né, pretendem ter uma vida piedosa diante de Deus, uma vida, né, que tem uma pessoa que tema a Deus. Ele vai padecer perseguições, ele vai padecer sofrimento, mas é como tá lá que eu li aqui, ó, vocês me intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. O mal que vem sobre aqueles que conhecem a Deus, Deus vai, ele ó, reverte em bem. Para como verdes agora, né, que se conserve muita gente. Então, é como uma árvore, né? A árvore ela tem o seu tronco, que é Jesus, tem os ramos, tem as folhas, tem os galhos, não, tem o tronco, os galhos, os ramos, né? E na ponta dos ramos está as folhas. Assim também é a divisão do corpo de Cristo, né? Há aqueles fracos na fé, as folhas que estão lá na ponta. Há aqueles que aguentam, que resistem mais coisas, né? São os galhos. E há aquele que é indestrutível, que é o tronco, que é Jesus. Um está ligado no outro. De modo que há pessoas que Deus levanta nesse mundo que eles estão ali na posição do galho. Né? Ele está ali para segurar o ramo e a folha. Ele resiste, ele tem uma graça maior para resistir mais. José era um desses. José ele resistia mais, ele aguentava mais o sofrimento para conservar. Ele fala aqui, ó, para que se conserve muita gente em vida. José ele suportava muita coisa para conservar o ramo e a folha que está lá na ponta. Porque se José caísse, desabava tudo. Desabava tudo. Tá bom? E eu te aconselho, né, a buscar as escrituras. Não ficar dependendo do que para você poder filtrar as coisas. Porque há muitos falsos ensinos, há muitos falsos mestres, né? Há muitos falsos profetas. E a única forma de você definir se o que eles falam é verdade ou não é você conhecendo as escrituras. É você conhecendo a palavra de Deus. É estudando a palavra de Deus. Tem uma frase muito famosa que eu não sei de quem é o autor que diz: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então quer dizer, a educação liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é o conhecimento da verdade. Tá bom? Forte abraço. Que o Senhor Jesus abençoe a ti e tua casa. Nos livre do mal. Nos dê força para suportar o mal, como José teve, né? E
eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus.